Bom dia. Daniel capítulo 1. Livro de Daniel capítulo 1. No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, o rei Nabucocuduri, Utsu, Nabuja, proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperadora Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativa nas mãos de Nabucodonosor, até algum dos utensílios sagrados da casa de Deus. O templo foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, na região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Nós lemos o tempo todo quando Deus tinha dito que ia levantar inimigos contra Jerusalém por causa da desobediência, da infidelidade. Nos livros anteriores nós vimos quando a Babilônia invadiu Israel, quando Nabucodonosor invadiu, quando levou tudo. E aqui só está confirmando isso. Naquela época, eles, por ordem de Deus, Nabucodonosor realmente invadiu e levou cativo a maioria de Jerusalém. E levou também os objetos sagrados que estavam no templo do Senhor. E tudo aquilo ele levou, conduziu-se a Babilônia, sua terra, na terra dos caldeus, e ali colocou diante da divindade dele, dos deuses dos caldeus, aqueles objetos de ouro, bacias, taças, tudo mais, candelabros, e colocou diante do Deus dele, dos deuses pagãos. Nós vimos, comentamos anteriormente, através dos outros livros, que a palavra de Deus se cumpre tanto para o bem quanto para o mal. Quando ele nos diz que algo vai nos ocorrer, que algo vai nos suceder, com certeza sucederá em relação ao mal se nós não abandonarmos os nossos erros, abandonarmos os pecados, abandonar tudo que não presta, com certeza o mal sobrevirá. E não é o diabo que vai enviar, não, é Deus que permite, é Deus que autoriza, é Deus que concorda. Isso vem em virtude da nossa desobediência. Jerusalém sofreu, Deus disse que aconteceria se eles não se arrependessem, e não se arrependeram, e por isso o castigo veio. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominasse várias áreas do saber e fosse hábeis e capaz de servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. Então o rei Nabucodonosor deu ordem ainda, falou, olha, escolhe lá da família real alguns jovens de boa aparência, ou seja, jovens bonitos, inteligentes, sábios, jovens que não tenha nenhuma imperfeição, ou seja, que não tenha, que não sejam deficiente físico, por menor que seja, que não tenha qualquer tipo de deficiência, e que fossem conduzidos à presença de Nabucodonosor, a Babilônia, para que eles fossem treinados na cultura babilônia, para que fossem treinados, inclusive, no idioma dos caldeus, para que pudesse a preocupação do Nabucodonosor era trazer esse jovem, ou seja, para agregar mais, para ajudar ali trazer
cultura para os caldeus. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, quer dizer Deus é meu juiz; Hananias, quer dizer Deus é misericordioso; Misael, que quer dizer ninguém se compara a Deus; e Azarias, que quer dizer Deus é o meu socorro. Então foi escolhido, levado a esses rapazes de Judá. O rei falou, eles vão comer do alimento da minha mesa, o que eu comer eles vão comer, os melhores. O vinho que eu beber, que eles vão beber. Ou seja, a melhor da alimentação também seria para estes jovens. E ficariam durante 3 anos sendo treinados na cultura babilônica, nos ensinamentos babilônicos, para daí a 3 anos, então, eles vinham servir ali no palácio, eles vinham ajudar no palácio, ocupando várias funções no governo de Nabucodonosor. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhe novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que quer dizer em babilônico, Bel proteja sua vida. A Hananias denominou Sadraque, quer dizer amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, que quer dizer quem é como Deus Lua. E Azarias deu o nome de Abednego, quer dizer servo do Deus Mercúrio. Eles trocaram então os nomes daqueles jovens, aqueles jovens que tinham nomes hebraicos, tudo relacionado a Deus. Eles trocaram, colocando nomes de acordo com a cultura babilônica, exaltando a lua, exaltando outros deuses, Deus Mercúrio, enfim, deuses pagãos. Eles trocaram os nomes desses jovens e evidentemente eles não tinham como reclamar porque eram prisioneiros, eles foram como prisioneiros, então só podiam permanecer calados, não adiantava rebelar-se pelo fato deles estarem trocando seus nomes. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu o pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Eu vejo muitas denominações, pregadores,
as pessoas ficam falando tal do famoso jejum de Daniel. Ah, não, comer só legumes é jejum de Daniel, só que não houve este jejum. O que é que nós estamos vendo aqui? Daniel, por saber que as comidas do rei era consagrada a deuses pagãos, a imagem, aquelas coisas, ele entendeu de não se alimentar desses alimentos, não beber do vinho do rei. Falou, não quero esses alimentos, ele colocou no seu coração. Então o que ele fez? O chefe dos oficiais ali, aquele encarregado de estar tomando conta dele, ele disse, vamos fazer uma coisa, deixe nós comer somente legumes. O chefe ficou preocupado, falou, olha, mas eu tenho medo, vocês com legumes ficar com aparência fraca, esse tipo de coisa, e o rei, sabendo isso, vai pedir minha cabeça. Eu posso morrer por causa de vocês. Daniel falou, não, vamos fazer uma experiência durante 10 dias. Se durante 10 dias nós comendo somente legumes, se a nossa aparência permanecer igual ou melhor, então nós ficamos só comendo legumes. Você vai fazer uma comparação entre nós e os outros jovens da nossa idade também, que estão se alimentando das iguarias aí do alimento do rei, tomando vinho da mesa do rei. E o oficial concordou com a própria palavra disso, porque Deus era com Daniel. Deus moveu o coração desse oficial para que aceitasse, concordasse com isso. Então Daniel não é que estava fazendo um jejum. Ele simplesmente não queria comer, se alimentar daqueles alimentos, daquela comida ali que era servida o rei. Falou, não, esse alimento eu não quero, porque sabia que era sacrificado, era oferecido a ídolo. Então eu não quero esse alimento. Prefiro comer ali só legumes, sei lá, chuchu, batata, outras coisas, que não estão na mesa do rei, que não é consagrado. E o oficial então concordou, porque Deus estava com Daniel. A Bíblia nos fala, gente, em vários momentos, o que é o jejum. O jejum só é feito jejum total. Não existe jejum parcial. Ah, não, eu vou fazer jejum, só vou comer, não vou comer carne. Ah, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo. Não, jejum é total. Jejum de Daniel não existe. Ah, não, só vou comer legumes, isso não é jejum. Isso não é jejum. Jejum é total ausência de água e de alimento. Período depende da condição física, da saúde de cada um. Pode ser de 1 hora, sei lá, 12, 13 horas direto. Depende de cada pessoa. Mas é jejum total. Ausência total de água e de alimento. Daniel ficou sem gerir vinho ou alimento do rei, da mesa do rei, comendo só legumes, só para não se contaminar com as comidas do rei. Passado 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhe havia sido designado, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhe vegetais. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Passou-se 10 dias e o oficial comparou, a aparência deles era bem melhor do que aqueles outros que estavam se alimentando ali da comida do rei. Estava bem melhor a aparência dele. Por esse motivo ficou definitivamente, então, o oficial cancelou as iguarias do rei para eles e ele ficou comendo só vegetais. Você vê que Deus realmente moveu o coração desse oficial, porque ele estava desobedecendo uma ordem do rei, de Nabucodonosor. Ele colocou a vida dele em risco, em perigo. Falou, não, então você vai comer, então, já que vocês estão bem, vamos comer só legumes. E eles passaram
durante esses 3 anos, comendo somente legumes, nada de comida do rei ou vinho. E Deus também entendeu de dar bastante sabedoria e inteligência aos 4 jovens. Além de tudo isso, Deus também deu o dom a Daniel de interpretar sonhos, de interpretar visões. Foi um dom a mais que Deus deu a Daniel. Por que isso? Porque esses 4 jovens entenderam de santificar-se, viver dedicado para o Senhor. Por esse é um dos motivos que não quiseram ingerir o alimento que vinha da mesa do rei, porque era consagrado a Deus pagãos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais o trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. Isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Passou-se os 3 anos. Depois desses 3 anos, esses jovens foram levados à presença do rei. E o rei interrogou-nos, questionou, fez todo tipo de pergunta. E viu que eles eram extremamente inteligentes, extremamente sábios. Muito mais sábios do que aqueles que serviam o rei lá como magos, como adivinhos, como qualquer outra coisa. Sabedoria deles sobrepujava em todos eles. Então, o rei colocou eles então para ficar servindo. Eles passaram a ser oficiais do rei, apesar da condição de prisioneiro, eles passaram a ser oficiais do rei. A Bíblia está nos falando aqui que Daniel foi oficial do rei até quando Ciro, ou seja, a mudança do rei, Nabucodonosor já tinha morrido, já tinha entrado Ciro. Até esse tempo Daniel permaneceu como oficial ali do rei da Babilônia. Daniel capítulo 2. No 2º ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que ele dissesse qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou: eis que tive um sonho e estou muito aflito, para saber o que sonhei, qual o significado ou a mensagem deste pesadelo. Então os caldeus e aí astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram: o rei vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tivesse aos teus servos, e nós o interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: esta é minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e a sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e o seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dizei-me claramente tudo quanto sonhei e a sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir o rei: ó majestade, conte o rei o sonho a teus servos, e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei, contudo, lhes declarou: já percebi que na verdade quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença,
pois preparaste palavras fraudulentas, mentirosas e malignas para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então os conselheiros e astrólogos foram categóricos, afirmando: não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que Vossa Majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Esta declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele ali mesmo ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E assim foi proclamado um decreto real para que fossem mortos todos os sábios. E por isso Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei para que também fossem executados. Então o rei da Babilônia, em determinada época, determinado dia, teve um sonho. O sonho deixou ele muito preocupado. Ele sabia que não era um sonho qualquer, não era um sonho comum, que era uma revelação de Deus. Então ele manda chamar todos os magos dele, aí, dos caldeus, os místicos, astrólogos, os feiticeiros, todos. E falou: olha, eu gostaria que vocês me contassem o meu sonho e a revelação. Ou seja, o rei não contou o sonho, queria que eles descobrissem qual foi o sonho do rei e, além de contar o sonho, desse também a revelação, a interpretação do sonho. E os magos todos, ele falou: não tem, é impossível. O senhor tem que nos contar o sonho para que nós possamos trazer a revelação, trazer a interpretação correta. O rei disse: não, vocês estão querendo me enganar. Vocês estão querendo me enganar. Vocês é que vão ter que me falar o que eu sonhei e a sua interpretação. Caso contrário, vão mandar matar todos os feiticeiros, astrólogos, todos os místicos. Caldeu. E evidentemente o rei estava incluindo, e como está falando todos, também Daniel e Azael, e Misael e Abdinego também iriam ser mortos. E por mais que ele falasse, os místicos falou: não faça isso, nenhum rei jamais exigiu isto dos seus místicos. O que o senhor está fazendo com nós é impossível. Somente os deuses podem revelar isso. Esses mesmos deuses não estão no nosso meio. Então é impossível. Então na mesma hora o rei falou: não, quer saber, já está decretado para matar todos os místicos, todos os astrólogos, todos os feiticeiros, todos os adivinhos. Matar todos esses sábios do rei. Foi dada a ordem. E enfim, o oficial então foi falar com o Daniel também, foi procurar, falou: olha, é ordem do rei matar todos, inclusive vocês também vão morrer. Nós observamos em tudo, gente, o plano de Deus. Às vezes nós vamos a uma situação que aos nossos olhos parece iminente, vai acontecer, vai ser destruído, acabou. Mas às vezes nós achamos que é ruim, não é coisa do diabo, é Deus nos testando, é Deus nos mostrando, ver se nós temos fé realmente, se nós somos capazes de resistir até o final. Agora tem sentença de morte sobre Daniel e sobre os seus 3 amigos. Sobre todos. Mas nós vamos ver que esta situação, como a maioria conhece a história, serviu para engrandecer Daniel. Então é por isso que eu sempre falo, gente, nós não podemos, como cristãos, nos desesperarmos diante de qualquer que seja a situação. Não é uma doença, é paciente terminal. Bom, enquanto não morrer, enquanto Deus não dá o céu, eu não vou morrer.
Ah, um casamento, divórcio agora iminente vai acontecer. Enquanto Deus não permitir, não vai acontecer. Ah, não, é uma briga, não interessa. Nós devemos confiar no Senhor e permanecer firme. Daniel, com seus amigos, estão com sentença de morte. A palavra do rei não volta atrás, a menos que surja a solução. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Hananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que suplicasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o oficial, quando chega lá, né, para executar logo, para a execução de Daniel, Daniel conversando com ele de forma tranquila, prudente, fala, mas vem cá, por que essa ordem do rei, esse decreto? Primeiro, por que é tão urgente? E por que tão drástico, né? Aí Arioque, era oficial, então explicou, falou, por esse motivo, que não houve quem revelasse o sonho do rei. Daniel falou, então, por favor, eu quero me apresentar ao rei. E ele foi diante do rei, se apresentou e pediu um prazo. Não sabemos quantos dias, a Bíblia não fala. Foi 3 dias, 4, 5, 10 dias. Falou, olha, me dá esse prazo e neste prazo eu trarei ao rei, então, a revelação do sonho. Não só como vou relatar o sonho e também trazer a interpretação. E o rei concordou e deu prazo a ele. Então, mesmo numa situação drástica, não vimos desespero de Daniel. Nós vimos que ele continuou prudente e sensato. Conversou com o oficial, conversou com o rei, aguardou e voltou então. Voltou, encontrou com Azarias, Misael e o outro, os amigos dele. E disse, falou, olha, vamos orar, Azaías, Misael e Azarias. Hananias, Misael e Azarias, quer dizer. Falou, olha, vamos orar, vamos falar com Deus. Me ajuda em oração para que nós não sejamos mortos, não, nós vamos morrer. E todos os outros sábios também. Vamos orar ao Senhor, para que Deus me dê a revelação e interpretação deste sonho. Então o mistério foi revelado. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Clamar a Deus. E à noite, ele teve uma visão, uma revelação. Deus mostrou para ele o que o rei tinha sonhado e a sua devida interpretação. Na hora que ele ficou sabendo, glorificou o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória a ele, glorificou o Senhor. E agora ele sabia o que tinha que fazer. Quando nós estamos em qualquer situação difícil, nós temos que aprender a buscar o Senhor. Nós temos que aprender a clamar ao Senhor, que a resposta venha dele. Ele que traz a resposta. Ele é o Senhor. Ele colocou Daniel nessa situação, provou a sua fé, agora trouxe a revelação para ele. Ele muda as épocas, as estações, destrona os reis e os estabelece,
Dá sabedoria aos verdadeiros sábios, entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos, enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Ele está agradecendo a Deus, está glorificando o nome do Senhor pelo que o Senhor revelou para ele. Ou seja, diante dessa revelação, ele vai falar com Deus, ou vai falar com o rei, e consequentemente não vai ser executado. Os outros sábios também, ninguém será executado. Com essa ação dele, salva não somente a sua vida e a dos seus amigos, outros 3, como também de todos os magos místicos, todos ali dos caldeus da Babilônia. Então ele recorreu ao Senhor, ele confiou no Senhor, mas nós vimos desde o início que era uma pessoa que procurava santificar-se, viver em santidade diante de Deus. Hoje nós começamos o livro de Daniel, capítulo 1, entramos no capítulo 2 e lemos até o versículo 23. Não deu para nós concluirmos a leitura do capítulo 2. Amanhã, então, que nós concluiremos. Então, amanhã nós vamos iniciar a partir do versículo 24 do livro de Daniel, do capítulo 2. Respostas, dúvidas, nós esclarecemos à luz do Evangelho. É na Bíblia. Todas as respostas estão aqui. Por isso eu sempre digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.